Autoconhecimento. Um tema bastante interessante e muito se falado hoje em dia. Mas antes de falar sobre esse tema, vamos pensar em uma ação que é comum no nosso dia a dia, principalmente para quem tem carro. Todo ano é comum nós levarmos a um mecânico ou um lugar autorizado para a gente fazer a revisão do veículo. Quando a gente chega lá, tem uma lista de itens que serão checados. Filtro do óleo, pastilha de freio, amortecedor. Mas o que isso tem a ver? Por que será que eu estou contando essa história para falar do autoconhecimento? Porque quando o assunto se trata de autoconhecimento, é comum nós ouvirmos de pessoas e familiares: você precisa se conhecer. O autoconhecimento é importante. Mas a verdade é que ninguém sabe muito por onde começar. E por onde eu começo? Por onde eu começo me autoconhecendo? Quais são os itens em mim que deveriam ser checados para eu ter certeza que estou obtendo o autoconhecimento? Quais são os itens da mente que precisam ser revisados? Do veículo, do nosso carro, a gente sabe. Quando a gente recebe o veículo checado, com as trocas, nós temos confiança que vamos andar com segurança, podemos dirigir na estrada sem a menor preocupação. Mas agora quando a gente fala dos itens da nossa alma, da nossa mente, será que não é mais fácil nós checarmos eles também, para termos também essa mesma autoconfiança, essa mesma segurança? Então o objetivo do estudo de hoje é sabermos por onde começar, pois à medida que sabemos por onde começar, nós vamos adquirindo mais experiência, vamos sabendo para onde pisamos, onde estamos indo, o que eu posso e não posso fazer, e cada vez mais a gente se sente à vontade. Então quando alguém pergunta, quem é você? Será que a resposta normalmente não é aquela: meu nome é Kim, tenho 26 anos, gosto de crianças, gosto de livros do Emmanuel. Mas será que isso é verdadeiramente autoconhecer? Será que isso é o autoconhecimento? Será que tem a ver com gostos? Eu gosto disso, não gosto daquilo? Essas informações de gosto são importantes sim para a gente saber, mas é a parte mais fácil. É a parte mais fácil do processo. O complicado mesmo é perceber o que vai além. Por exemplo, como você se sente quando as coisas não acontecem da forma como você tinha planejado? Ou como você se sente quando alguém te trata mal? A forma com que nós nos relacionamos com pessoas, com as circunstâncias, com lugares, tempos, são grandes indícios que nos mostram e nos identificam 3 palavrinhas importantes: sentimento, pensamento e vontade. Agora parece que complicou um pouco, né? Era tão mais fácil a gente dizer o que gosta de fazer. Eu gosto de tal comida, de tal filme, de tal lugar. Pode até dificultar um pouco, mas no momento que a gente consegue identificar essas 3 palavrinhas, sentimento, pensamento e vontade, é um grande norte para o autoconhecimento. A gente se perguntar: como é que eu me sinto diante daquela situação? O que eu penso quando eu encontro aquela pessoa? Qual que é a minha vontade quando eu vou naquele lugar, quando eu converso com aquela pessoa? Quando conseguimos identificar e responder essas perguntas, nós estamos no caminho eficaz e possível de nos melhorar nessa vida. Tudo bem. Ok, mas como vou fazer isso? Parece um pouco difícil dizer o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, minha vontade. São coisas assim bem pessoais. Então vamos fazer um exercício prático. Ele é muito conhecido e ensinado por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Toda vez que terminar o nosso dia, deitarmos na cama para dormir, a gente perguntar sozinho: como foi o meu dia? O que eu pensei no trabalho?
o que eu pensei em casa, o que eu senti quando vi ou ouvi ou encontrei aquela pessoa, qual a minha vontade quando me deparei com aquilo. Poderia ter feito diferente? Será que eu errei? Mas cabe aqui ressaltar que esse é um exercício individual e sem cobrança, sem a menor intenção de nos punirmos ou martirizar, apenas uma avaliação. A intenção é essa: identificar, perceber, analisar e avaliar. Esse exercício, quando praticado todo dia, nos faz entender que somos muito mais que um corpo físico, que somos espíritos de milhares e milhares de existências e carregamos junto conosco medos, desejos, tendências, virtudes. E quando a gente observa esse turbilhão de coisas que vem conosco junto nessa encarnação, é o primeiro passo. Observar tudo isso que eu carrego comigo. Opa, isso não está certo, isso já não é bom, não me pertence mais. Aí vocês podem estar pensando, mas é difícil se perceber, eu não consigo, eu chego em casa, eu deito e não consigo pensar o que eu sinto. Minha cabeça está agitada, eu só quero dormir. Eu entendo, é normal, é normal. Sei bem o que é isso. Mas vamos imaginar uma situação. Imaginar um copo cheio d'água, com aquela água cristalina, transparente. Se a gente colocar uma colher de terra, ela começa a parecer um pouco suja, né? Mas quando a gente vai passando o tempo, a gente percebe que aquela terra vai descendo, ficando lá no fundo. E volta até um pouco a coloração anterior. Essa colher que a gente botou de água, de terra na água, são todas as tendências que carregamos, todos os nossos pensamentos, sentimentos que guardamos, que vão involuntariamente descendo por fundo. Agora, no momento que eu faço o movimento de buscar me conhecer, de buscar entender o que eu estou sentindo, é como se eu pegasse a colher e mexesse toda aquela terra. Vai se misturando e a gente não sabe de onde veio aquilo. Começa a perguntar o quê? Eu sou assim. Eu sinto isso. Eu penso isso. Não pode ser. Começa o movimento de se perceber e querer mudar aquilo, para que volte a ser uma água limpa. Agora, se eu não fizer nada, se eu vejo que está muita terra e água, toda aquela terra vai descer novamente, vai guardando, até a hora de voltar, até no final. Então, é importante dizer que esses processos de desequilíbrios que às vezes nossa mente causa, são necessários. Essa terra que está misturando a nossa mente desequilibrada é necessária. Mas por quê? Porque aí que nós conseguimos buscar o equilíbrio. Nós vamos fazer um movimento de buscar formas e maneiras de se equilibrar. E com isso que se constrói o aprendizado. Então não se preocupe com esse turbilhão de terra que invade o nosso copo d'água. É normal. Tudo bem. Eu entendi então que eu sou um espírito que carrego comigo muita bagagem de outras vidas, muitas imperfeições. Mas como que eu tiro essa terra lá do fundo? Como é que eu vou tirar todas essas imperfeições? Faremos agora uma pequena sugestão. Marcar um encontro. Isso mesmo. Vamos marcar um encontro com nós mesmos. Não é comum a gente marcar um encontro para reunião, jantar, conversar. Tal horário vamos lá conversar. Tal horário vamos lá comer tal coisa. Não é comum. Então vamos marcar um encontro com nós mesmos. Uma sugestão de 15 minutos ao dia, em um lugar calmo, tranquilo, onde eu posso deitar ou sentar, em um lugar confortável, com uma música calma, por exemplo, de fundo, para fechar os olhos. No começo vai parecer estranho, né? Vem aquela lembrança do trabalho, da família, dos boletos, mas isso quer dizer que estamos pegando a colher e mexendo o copo. O desafio é nós fazermos isso todo dia, 15 minutos. No momento em que pensamos, que o pensamento se direciona para
um estresse do dia a dia ou algo do cotidiano, rapidamente pensar em um lugar que você esteja sozinho. Por exemplo, pode ser ao redor da natureza, numa praia, em cima da montanha, um lugar em que você rapidamente, o seu pensamento volte a ele, como se fosse um refúgio. Você se imaginar nesse refúgio toda vez que vem um pensamento do dia a dia. E esse processo, quando vira um hábito, podem surgir muitos benefícios. Calma na hora de tomar as decisões. Pensar com tranquilidade durante o dia. Aquelas respostas impulsivas são frequentemente diminuídas. E esse processo de recolhimento é como se fosse um copo d'água para alguém que está numa maratona. Como se fosse um cobertor nos dias frios. É um cuidado tão importante que faz toda a diferença no dia a dia. Nós não cuidamos do nosso dente, escovando, do corpo, tomando banho. Esse é o cuidado que a alma precisa. Um momento de recolhimento do dia em que limpamos os nossos pensamentos. E esse cuidado ajuda a vencer dois grandes obstáculos que estão presentes no dia a dia: ansiedade e medo. Ansiedade e medo. A ansiedade de a gente querer ser perfeito agora e o medo de ser visto com olhares julgadores pelo que somos. E no momento que eu escolho fazer esse movimento de se autoconhecer, de querer mudar, podem surgir dois obstáculos que nos deixam sentir mais para baixo, que é a ansiedade e o medo. Vamos pensar assim, a ansiedade quando a gente não está conseguindo aqui agora aquilo que a gente quer, de ainda estar no mesmo lugar, ou o medo de não conseguir pensar o que os outros vão pensar. E para que a gente possa vencer isso, precisamos partir do seguinte ponto. O Espiritismo ensina que nós somos seres individuais e que a morte é só um capítulo da nossa vida imortal. Nós não morremos, apenas o corpo. O espírito permanece vivo, sempre, sempre, imortal. Se a gente parte desse ponto, nós podemos já eliminar a ideia de que precisamos ser perfeitos aqui, hoje e agora. Não. A perfeição não é para hoje, não é para agora. Ela é relativa, absoluta só de Deus. E essa perfeição que tanto a gente busca, que está um germe interior, é um processo natural e exige-se milhares e milhares de encarnações. Não vai ser nem nessa nem na próxima. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, indo para o mundo de transição para de regeneração. E nem tem os mundos felizes. Querer que a gente seja perfeito nesse mundo, não dá. Só Jesus conseguiu. E no momento que aceito essa verdade, que eu sou um ser criado por Deus, que eu não vou morrer e que existe um destino maravilhoso no fim do caminho, então todo aquele medo é deixar de lado. O medo vai ficando cada vez menor. Eu tenho um pai que me cuida, que planeja e me ampara, nessa e em todas as outras encarnações. O medo cada vez vai mais diminuindo. E agora vem uma questão. O Espiritismo nos dá esses entendimentos, mas as ferramentas que ele nos dá para a gente entender, se autoconhecer. Quais as ferramentas que o Espiritismo nos fornece para esse processo de autoconhecimento? Então o Espiritismo, como doutrina, nos é capaz de dizer que por trás de um ser com imperfeições, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, temos dentro de nós uma luz que está pronta para ser despertada. Vamos fazer uma analogia. Vamos comparar nós a uma semente. Uma semente. Dentro da semente tem um embrião, que ele é protegido por uma casca firme para que o embrião se desenvolva. E como se não bastasse, essa semente é enterrada no fundo da terra, com água, cuidado. Esse embrião que está dentro rompe a casca e com toda a sua força lá dentro rompe as barreiras
e camadas da terra que estão por cima até chegar à superfície, e sempre buscando a luz do sol. Nós somos essa semente, um ser de luz que tem guardado lá no fundo, no embrião, que precisa quebrar essa barreira, a casca do orgulho, do egoísmo, que está e buscar constantemente a luz, que é Deus. Então, o que o Espiritismo tem a ver com isso? O Espiritismo é a água que damos à semente, é o nutriente, é o adubo fértil que a semente precisa para desenvolver, que a semente precisa para criar raízes fortes e ter aquela base para poder subir, para chegar à luz, para chegar ao sol. Então, a partir da codificação, os espíritos nos dão o conhecimento de que nós precisamos para essas buscas interiores, para esse processo de autoconhecimento. Ele então é uma água, um adubo fértil cheio de nutrientes. O adubo é bom, a água é boa, mas eles são só elementos que nos ajudam a crescer. A força para romper a casca e subir vem de cada um. E para que essa luz que está dentro de nós não se desaproxe, surge nesse caminho o outro. Isso mesmo, o nosso próximo. O nosso próximo, ele é o contraponto para que a gente possa se enxergar. Quantas vezes que identificamos no outro qualidades ou defeitos que a gente pensa assim: nossa, eu já fui assim, nossa, eu sou assim. Isso eu consigo ser, isso eu quero ser. Esse espelho que usamos para nos enxergar através do outro é o ponto de chegada, é o ponto de início para nos conhecer, de chegada e de início. Talvez por isso que Jesus tem nos proposto a amar o próximo como a nós mesmos. Essa estratégia de se ver através do outro, sem julgar, sem comparar, nos permite pensar: o que eu posso melhorar? No que eu já mudei? No que eu quero me empenhar? No que eu quero espalhar? No que eu não quero ser igual? E no momento que eu faço essas perguntas, eu deixo de me preocupar com a mudança do outro. Eu não preciso que o outro mude para que eu consiga vencer. Nós vamos então se preocupar a mudança interna. Nós somos gestores da nossa própria vida, sem a preocupação que o outro mude. Aí conseguimos também entender aquela frase de André Luiz, de que o vencedor é aquele que vence a si próprio. Vencedor é aquele que vence a si próprio. Todos nós podemos ser vencedores. Tem uma outra frase de um autor desconhecido, de que o vencedor nada mais é do que aquele derrotado que tentou de novo. O vencedor é aquele derrotado que tentou de novo. E o fato de estarmos aqui estudando juntos nos mostra que podemos sim vencer. A partir do momento que a gente pensa, isso já abre caminho para a ação. Emmanuel mesmo diz que se você pensou, já começou a fazer. Então, quando o caminho do pensamento está aberto, é sinal que temos condições de seguir esse caminho. Perceber e absorver o conteúdo, querer mudar, já nos mostra que estamos em um caminho melhor. Outras buscas que podem ser feitas são de um centro espírita, um profissional na área psicológica, uma conversa fraterna, sessões de terapia. São ferramentas que dão como se fossem sinalizações para a gente seguir na estrada. Não devemos esperar nos adoecer, não devemos esperar ficar tristes, depressivos, para a gente buscar ajuda, para a gente se conhecer. Porque quando a gente faz a busca de uma terapia, de uma casa espírita, normalmente é porque a demanda grande que a gente não conseguiu resolver lá atrás. E essa busca é importante e necessária muitas vezes, e nos dão um norte para essa caminhada. Elas são sinalizações que nos guiam a estrada. Vamos pensar num carro que está dirigindo na rodovia de noite. O responsável
pelo volante somos nós. A ajuda externa, a casa espírita, um psicólogo, a terapia, são como se fossem placas de sinalizações, indicando, segue por aqui, vamos por esse caminho, aqui é melhor. Portanto, o autoconhecimento é o movimento que fazemos para olhar para baixo e ver. Olha, eu sou isso, eu me irrito com isso, tenho habilidades com isso. Nos mostra o conjunto de nossas competências e habilidades e também nos mostra aquele lado que viemos para melhorar. No momento que eu olho para baixo e me conheço, vejo um monte de terra. Um monte de terra com ciúmes, agressividade, sofrimento, ódio, mágoa, ansiedade. Essas sombras vão se que a gente vai criando. E é isso que a gente vem tratar. E é isso que a gente vem eliminar, cuidar. Vamos pensar assim, se a gente estivesse em casa com um vazamento, goteiras, normalmente o que a gente faz? Liga para um encanador, pois é ele que conhece de hidráulica, canos e tudo mais. Se autoconhecer é consertar as próprias goteiras. Eu penso, eu sei que ali tem um cano, ali tem um buraco, então eu preciso fazer um furo para colocar um gesso ali. Pá. Quem conhece a própria casa e sabe identificar as goteiras e sabe como acabar com elas, esse é o verdadeiro autoconhecimento. Quem conhece as próprias goteiras da casa e quem sabe cuidar das goteiras da casa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 do item 3, nós vamos encontrar as características do homem de bem. E logo no início, no primeiro parágrafo, diz algo exatamente o que estamos estudando, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Então aqui é um convite claro ao início do nosso estudo, onde conversamos sobre deitar antes de dormir e se questionar: o que eu fiz e deixei de fazer? Essa pergunta íntima sobre os próprios atos é a chave para o autoconhecimento. E para concluir, vamos resgatar lá no livro Os Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. É uma síntese para o autor para nos conhecer. É um pequeno trecho bastante conhecido que diz assim: procurei Deus e não encontrei. Busquei em mim mesmo e não me achei. Procurei o próximo e encontrei os três. Então, pessoal, o próximo é o caminho para que eu possa me perceber. Como eu sou, como eu reajo, como eu lido com aquilo. E ainda é o caminho para que eu possa redescobrir o outro. Certa vez, um pai que tinha 4 filhos, que morava num vale, pediu para cada um deles visitar uma árvore em cima da montanha. Só que eles foram em épocas diferentes. O primeiro foi no verão, o segundo no outono, o terceiro no inverno e o quarto na primavera. O pai perguntou como que era a árvore, e cada um teve uma visão diferente, pois conheceu ela em momentos diferentes. Umas sem folhas, outras com frutos, outras só galhos. Então, na vida, não devemos analisar e definir alguém por aquele momento que está acontecendo. É muito mais que isso. O convite que fica para a busca do autoconhecimento são 2 pontos muito importantes. Se tudo que foi falado não teve sentido nenhum, até agora, quero te dizer 2 chaves para isso. 2 chaves para o autoconhecimento. O primeiro, de nos recolhermos e fazermos o uso da meditação, de acalmar a mente por alguns instantes do dia, e é nesse momento que a espiritualidade se encarrega de nos ajudar, nos fortalecer com os fluidos de que a gente precisa. E a outra chave é de compreender, entender o nosso próximo. Quando nós vemos no nosso próximo um olhar empático, de que ele também está nesse processo de evolução igual eu,
nós vamos conseguir identificar em nós a qualidade que já temos e as imperfeições que precisamos melhorar. Muito obrigado.